Pessoal, outro material que a gente vai dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos fazer o seguinte: nós fizemos o cálculo da área, certo? Onde a gente multiplicou o comprimento e a largura. E agora eu vou mostrar para vocês um outro cálculo que os materiais eles não são compostos somente de superfície, como essa superfície aqui esse bloco de madeira. Eles também são compostos por espessura. Então aqui a gente tem comprimento, largura e a altura ou a espessura do material. Então, como eu calculo quanto isso aqui ocupa no espaço, né? Por exemplo, esse bloco de vidro aqui, ó. Olha só, uma caixa de vidro. Quanta areia ou quanta água cabe aqui dentro, né? Ou ainda essa menorzinha aqui, ó, né? Quanta areia ou quanta água cabe aqui dentro. Para a gente saber isso, eu preciso calcular o volume. Como que eu calculo o volume? É muito simples. Nós fizemos o cálculo daquela madeira de MDF, nós calculamos. Nós fizemos o comprimento, como esse aqui, ó, 16, e multiplicamos pela largura, né? Que no nosso caso é de 11, certo? Então, olha só, 16 vezes 11 vai me dar o valor da área dessa superfície aqui. Quantos quadradinhos de 1 centímetro cabem aqui dentro? E se eu multiplicar isso pela espessura, ou essa altura, que é de 4,5, eu vou ter então o valor do volume, que é quanto disso aqui ocupa no espaço. É igual isso aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O vidro. Vamos colocar ele em cima de uma tábua, que fica melhor para visualizar o fundo. Olha só. Então eu tenho aqui, ó, uma peça que tem comprimento, nós vamos medir por fora mesmo, tá? Então, ó, ela tem aqui o comprimento de 15, uma altura de 10, certo? E a largura aqui de 14, tá? Então, quanta areia cabe aqui dentro? Para mim saber isso, ou quanta água, basta eu colocar esse material aí dentro, não é isso? Então, olha só. Então, vamos lá. Cuidar aqui para não derramar. Então, olha só. Vamos colocar só um pouquinho ali para a gente ter uma primeira ideia, ó. Olha lá, eu já forrei o fundo, certo? Então, se eu já fiz uma forração no fundo, como se tivesse uma camada super fina, né? Se eu já fiz uma forração aqui no fundo, quantas dessas forrações eu tenho que fazer até chegar aqui em cima? Até chegar na borda? Então, eu tenho a área embaixo, né? E o que é essa área aqui embaixo? Essa área de baixo é o comprimento e a largura. Eu já sei quantos quadradinhos de 1 centímetro cabem lá dentro. Se eu continuar colocando a areia, eu vou preencher e aí eu vou descobrir quantos bloquinhos de 1 centímetro, claro que esse é bem maior, quantos bloquinhos de 1 centímetro vai caber aqui dentro. Então, olha só. Vamos continuar colocando a areia, então. Cuidado para não derramar fora. Olha aí. Isso aqui vocês podem fazer em casa, gente. Pega uma garrafa PET, que tem um formato tubular, né? Pega uma caixa de sapato, enche a caixa de sapato, mede a caixa de sapato e enche ela de areia e você compara com a garrafa PET para saber quantos litros deu, né? Olha só, eu estou enchendo. Se eu estou enchendo, significa que eu estou fazendo com que a areia se eleve aqui na sua altura, tá certo? Então, olha só, isso vai dizer para mim quantos litros de areia, certo? Ou quantos centímetros cúbicos de areia. Então, é outra medida que está aparecendo aqui. Olha só. Isso aqui é para a gente ter uma ideia inicial da medida de volume, tá? Olha aí, ó. Isso aqui a gente faria na sala com todo mundo, mas infelizmente esse não vai ser possível por enquanto. Então dá uma olhada ali, ó. Aí eu vou ajeitar aqui, derramar um pouquinho, porque não tem jeito. Então olha só, eu vim subindo, formando camada por camada, até chegar aqui na parte
superior. Então dá uma olhada aqui, ó. A gente tem comprimento, largura e altura. Muito parecido com isso aqui. Comprimento, largura e altura, tá? É um bloco um cubo, né? Bom, e aí eu vou dizer para vocês o seguinte, como é que eu sei quanta areia tem aqui dentro, né? Fazendo esse cálculo que a gente falou. Eu multiplico o comprimento, multiplico pela largura e multiplico pela altura. Com isso eu determino o volume da quantidade de areia, tá certo? A mesma coisa eu posso fazer com esse bloco aqui, ó. Olha só, ele tem 10 de comprimento, 9,5 de largura e 9,5 de altura. Então são medidas iguais, ó. Vamos lá, vamos pegar essas três medidas aqui, ó. Altura 9,5, largura 10, comprimento 9,5, tá? É quase um bloco perfeito. Falta, se fossem todas iguais, seria um bloco perfeito. Tá certo? Onde que eu uso isso? Eu uso isso se eu for construir uma caixa d'água em forma de bloco. Eu uso isso, por exemplo, quando um fabricante vai produzir uma caixa de sapato e ele precisa saber quanto material ele vai usar nessa caixa de sapato. Ele tem que saber esse cálculo, né? Cálculo de superfície, e ele tem que saber se o sapato cabe lá dentro ou não, certo? Então, olha só. Vamos tirar aqui do lado. Deixa eu colocar aqui junto com a areia. Daí, olha só. Como é que eu vou fazer esse cálculo, então? Vamos pegar o exemplo do nosso bloco de madeira. Esse bloco de madeira aqui. Bom, esse bloco de madeira, ele tem as seguintes medidas. Ele tem 16 centímetros de comprimento. Então, vamos por aqui, ó. 16 centímetros de comprimento. Ele tem 11 centímetros de largura. 11 centímetros. Aqui é o comprimento. Aqui é a largura. E a altura dele, 5 centímetros. 5 centímetros é a altura, ou a espessura, né? Como é que eu sei quantos bloquinhos de 1 centímetro cabem aqui? Ó, como se fosse esse cantinho aqui, ó. Como se ele tivesse 1 centímetro por 1 centímetro. Quantos bloquinhos desse eu posso distribuir aqui? Certo? Eu posso distribuir aqui, sabendo isso, para fazer isso basta eu multiplicar esses valores aqui. Então eu tenho 5 vezes 11 vezes 16. Isso vai dar 880. 880 centímetros cúbicos. Aí alguém vai dizer, professor, mas é um número muito grande. É um número muito grande. Olha só o que é um bloquinho de 1 centímetro. É uma pecinha quadrada, né? Tem esse formato aqui. Eu, infelizmente, não tenho nenhuma pecinha de 1 centímetro cúbico aqui para mostrar para vocês. É como se fosse uma peça dessa em miniatura. Cada lado dela com um único centímetro. Tá certo? Então eu vou deixar o conteúdo para vocês lá no ambiente da sala de aula. E aí vocês vão assistindo os vídeos e vão lendo o conteúdo para poder compreender melhor. E as dificuldades vocês não deixem de me procurar, tá certo? Não se esqueçam, contem comigo sempre.